Olá, pessoal. Muito boa noite, muita paz. Mais uma terça-feira, graças a Deus. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso Núcleo de Estudo e Pesquisa NEP V de Jesus, da cidade de Barra Bonita, em compartilhamento com a página Na Era do Espírito. Nós fazemos às terças-feiras, para quem ainda não conhece, a nossa divulgação da doutrina espírita, de assuntos pertinentes ao nosso dia a dia, com convidados, é claro, sempre muito especiais. Então, eu quero convidar a você que está assistindo, para que compartilhe depois a mensagem, para que outras pessoas recebam um pouquinho mais de conhecimento, de acalento, de conforto na alma, e se inscreva nos nossos canais. NEP V de Jesus, para quem gosta do YouTube, nós temos lá o canal NEP V de Jesus e também o canal Na Era do Espírito. Existem algumas séries que a gente faz que não estão no Face, a gente não transmite pelo Face. Então, essas séries com os livros Jesus no Lar, os livros de Emmanuel, elas estão no canal do YouTube. Então, vai lá, dá um cliquezinho, se inscreve, deixe seu like e acompanhe os nossos trabalhos. Desde já, a minha gratidão a todos vocês que vêm esse ano de 2020 acompanhando os nossos estudos, as nossas lives. A gente faz isso com muito carinho, a gente se programa, escolhe o tema, define convidado, graças a Deus, aceita estar aqui conosco, conversando, compartilhando a mensagem. Vou deixar meu boa noite aqui. Boa noite, Mar, seja muito bem-vinda. A Mar, uma grande amiga, ano que vem vai estar aqui com a gente também. Bem, hoje eu vou trazer aqui o Paulo, e a gente vai conhecer um pouquinho melhor sobre esse convidado especial. Paulo, chega para cá. Muito boa noite, tudo boa bom? Boa noite. Boa noite, Andressa. Desde já, meu muito obrigada por você ter aceitado o convite, ter se disposto a estar aqui conversando por um tema mais que atual, mais que original, mais que importante nos dias de hoje. Antes de você se apresentar e a gente começar a conversar, eu gostaria que você fizesse uma prece e depois falasse um pouquinho de você, a cidade onde você mora e dos trabalhos que você desenvolve aí, ok? Tudo bem, André. Então, vamos fazer a prece. Bom, boa noite a todos. Uma alegria estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite generoso feito pela Andressa, em nome do NEP V de Jesus. E é uma alegria muito grande para mim estar compartilhando dessas reflexões aqui com vocês. Então, vamos inicialmente levarmos o nosso pensamento até o Mestre, Irmão Maior Jesus, rogando a Ele que nos abençoe a todos nesta hora, para que nós possamos manter o coração pacificado e a mente ligada nesses momentos, nessas palavras que faremos as reflexões sobre o Evangelho do Cristo, para que possamos mantê-las além do raciocínio, levarmos essas palavras, esses ensinos para o nosso coração, para o nosso sentimento, para que possamos colocar em prática esses ensinos tão belos que o Evangelho nos oferece. Que Jesus nos ilumine a cada um de nós, que possamos sentir a presença amiga dos benfeitores espirituais que nos auxiliam a todos que buscam de boa vontade, e que estejamos, então, reunidos em nome de Jesus, na sua santa paz. Graças a Deus, que assim seja, né, Paulo? Muito bonita a sua prece. Paulo, para que as pessoas conheçam um pouquinho você, fala um pouquinho aí sobre Bebedouro, essa cidade que a gente não conhece muito. Fala um pouquinho dos trabalhos espíritas que são desenvolvidos aí, conta pra gente. Então, Bebedouro, uma cidade muito gostosa para se viver, né? Uma terra abençoada. E nós temos aqui, então,
um pequeno trabalho, né, coisa simples, que realizamos algumas palestras em a maioria das casas aqui da cidade, algumas casas da região também, mas eu me ligo mais a 3 casas, especialmente aqui da cidade, onde eu mantenho aqueles grupos de estudo, a gente mantém um estudo sequencial, né, da doutrina espírita, que são as casas Centro Espírita Rafael Latorre, Centro Espírita do Calvário ao Céu, e a Casa Assistencial Espírita Allan Kardec, que é a casa onde eu estou mais, assim, posso dizer, ligado, mesmo porque desde o início do isolamento social, nós começamos um estudo aí pela internet, né, aproveitando a oportunidade do isolamento, e nós estamos realizando um estudo pelo Facebook, na página do Centro da Casa Assistencial Espírita Allan Kardec, aqui de Bebedouro. É um estudo que a gente realiza todas as quintas-feiras, às 20 horas, né? Já estudamos o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, começamos lá em fevereiro, né? Já terminamos o livro e agora nós estamos iniciando o estudo de O Livro dos Espíritos. Então, basicamente, seria isso. Bastante coisa, né, Paulo? Porque para estudar a codificação, a gente não pode ter pressa, né, Paulo? Verdade. Tem que ser item por item, tem que ser refletido, pensado, tem que fazer relação com outras obras, outros autores, Emmanuel, Chico. Então, você está de parabéns, viu? Obrigado, mas é muito simples. Mas aí que está a beleza, né? Do estudo, quando a gente se dedica com simplicidade, mas tem aquela vontade realmente de aprender, é aí que a gente consegue um auxílio espiritual maior, um clarear de ideias maior, né? Porque a gente não vai sozinho. Eu sempre falo, quando a gente pega um livro para ler, principalmente os livros espíritas, a gente sempre vai acompanhado. Aí depende, né, de como você vai ler esse livro para ter seu tipo de companhia, não é verdade, Paulo? Verdade. O propósito, né? O que você deseja alcançar. Então, quando você tem realmente essa intenção voltada para esclarecimento, com certeza o auxílio vem. Com certeza. Paulo, vamos então falar um pouquinho sobre caridade? Vamos. Bem, a gente estava conversando aqui no início, né, Paulo, que esse ano de 2020, o 365 dias difíceis, né, Paulo? Prova, bota prova nisso, né? Então, eu e o Paulo estava falando que se foi um ano de prova, de dificuldade, se teve pessoas que aproveitaram, e como ainda a gente vê, né, acontecendo, aproveitando da situação, da fragilidade dos mais fracos, nós tivemos, em contrapartida, um grande desenvolver de virtudes, né? E nessas virtudes a gente viu muito e ainda vê muitas pessoas descobrindo e praticando a caridade, não é isso, Paulo? Sim, muito bom perceber isso, né? Graças a Deus, misericórdia. Agora, fala um pouquinho para a gente, Paulo. Tem gente que não entende ainda o que é a caridade, não sabe realmente como exercer a caridade. Esclarece um pouquinho para a gente de qual caridade nós estamos falando, tá? Aí depois você me chama e eu tenho aqui algumas perguntinhas para a gente debater, tá bom? Tudo bem. Então, quando a gente fala em caridade, né? Vou citar aqui até uma questão de O Livro dos Espíritos, que é muito citada em palestras, né? E geralmente o pessoal aborda sobre essa questão, porque Allan Kardec pergunta, então, na questão número 886 de O Livro dos Espíritos, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, né? Então é muito interessante essa pergunta de Kardec, porque ele quer saber, né, na visão de Jesus, como nós podemos compreender mais profundamente o sentido da caridade. E a resposta é a seguinte: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas.
Então, quando se diz benevolência para com todos, já fica muito claro aí que não quer dizer benevolência apenas para com nossos amigos, para com aquelas pessoas que gostamos, com quem nós nos sentimos bem, mas ele está dizendo claramente aqui, benevolência até para com os chamados inimigos. Porque nós recordamos o ensino profundo de Jesus, dos mais importantes, que vem nos desafiar realmente, que é quando ele diz, amai os vossos inimigos. Então, muitas pessoas acham até impossível isso, mas Allan Kardec vai nos explicar que amar o inimigo não quer dizer que nós tenhamos que ter para com eles o mesmo sentimento de ternura, de carinho que nós temos para com um irmão, um familiar querido. Mas ele quer dizer que nós não tenhamos desejo de vingança, que nós não coloquemos obstáculos a uma possível reconciliação. Ele quer dizer que nós possamos retribuir o mal recebido com o bem. Realmente, isso é difícil. Mas é, sim, para nós, porque muitos dizem, né, isso é para Jesus. Não, Jesus trouxe isso como um ensino para nós. Estamos aprendendo, trabalhando para buscarmos essa plenitude de aprendermos a amar o inimigo. Por isso que ele diz também indulgência para com as imperfeições dos outros, ou seja, que a gente não seja tão rigoroso com o outro, com o semelhante, que a gente não queira que o semelhante venha agir como nós, às vezes, já conseguimos. Nós precisamos compreender que vivemos em um mundo onde existem diferenças evolutivas entre os habitantes do planeta Terra. Às vezes, nós estamos lidando com crianças espirituais, aqueles que ainda não conseguiram assimilar verdades mais elevadas, conceitos de caridade, de amor ao próximo. Então, nós precisamos ter muito de compreensão, de tolerância, de paciência, se nós queremos conviver bem e queremos seguir os ensinos do Cristo. E finaliza com o perdão das ofensas, que é essencial. Se nós olharmos no Evangelho, quantas vezes Jesus se refere ao perdão das ofensas. É algo que nós vamos compreendendo que é primeiramente para o nosso bem, porque quem perdoa se liberta de um grande mal. Então nós nos ajudamos e cumprimos assim com aquilo que Jesus nos orientou. Nossa, perfeito, né? Só é tudo facinho de fazer, de cumprir. É um desafio, né? O último, então, perdoar, eu acho que é o mais fácil, viu, Paulo? Bom, você falando isso, né, acho que já deu para a gente ter um olhar assim sobre qual o verdadeiro sentido da palavra caridade e daquilo que foi ensinado por Jesus. Você pega a figura de Jesus e a gente não pensa em palavras, a gente pensa nas atitudes, né? Jesus perdoou, Jesus curou, Jesus não julgou, Jesus teve benevolência para com todos, como você falou, teve o perdão das ofensas, principalmente nas horas difíceis, e o outro que eu já esqueci, me ajuda aí, Paulo. A indulgência. A indulgência, que é a compreensão, e teve a compreensão para todos aqueles que estão em erro. Afinal de contas, nós ainda continuamos, né, Paulo, errando ainda, não estamos ainda cumprindo 100%, né, os ensinos do mestre. Mas existem duas dúvidas que eu queria te perguntar, fazendo esse link. Falando a respeito dessa caridade ensinada por Jesus, existe um tipo de caridade que seja mais agradável a Deus do que outro tipo de caridade? Existem tipos de caridade. Caridade material, caridade espiritual, sentimental. Qual delas é mais agradável a Deus, nesse sentido dela ser plena como Jesus ensinou? Pois então,
essa reflexão que estamos fazendo, vamos deixar claro, nós estamos nos baseando principalmente no capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que não saiba a mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Então, nesse capítulo 13, Allan Kardec coloca uma questão referente a isso que você pergunta, né, Andressa? Porque ele pergunta, ele tem uma questão lá que ele diz assim, ele pergunta ele pergunta sobre as pessoas que fazem a caridade, mas que, de repente, recebem uma ingratidão. Aquela pessoa que faz a caridade recebe a ingratidão, e essa pessoa, então, desanima de continuar fazendo caridade, porque ela diz que não vale a pena, ela não recebeu o reconhecimento, a pessoa não ficou grata pelo que ela fez. Então, aí Allan Kardec pergunta aos espíritos como ver essa questão, né? E eles respondem que nessa hora, nessa atitude dessa pessoa, ali há mais de egoísmo do que de caridade. Porque essa pessoa, na verdade, fazia a caridade esperando receber uma recompensa, esperando receber o reconhecimento. Ela não fazia de uma forma desinteressada, né? Então, aquilo que é mais agradável a Deus é quando nós fazemos o bem, a caridade, de forma totalmente desinteressada. Quando nós não estamos preocupados em saber qual vai ser a reação daquele que é beneficiado. Se ele vai nos agradecer ou não, se ele vai, né, como ele vai se comportar, não é essa a nossa preocupação. A pessoa que age desinteressadamente, ela age por compaixão, por aquele ardor do coração, que faz com que essa pessoa faça o bem, pensando única e exclusivamente naquele a quem ele oferece esse auxílio. E se você me permite até, Andressa, eu vou me alongar um pouquinho nessa questão, porque eu quero trazer aqui uma reflexão, aproveitando o gancho que você me deixou com essa pergunta, que Emmanuel nos traz uma lição muito importante no livro Vinha de Luz. Ele chama Caridade Essencial. Então ele diz assim, vou ler um trechinho, ele diz assim, quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa que foi chamado. Olha que bela colocação de Emmanuel, quando nós paramos para pensar que nós podemos, então, colaborar na edificação do reino divino, como ele diz. Todas as vezes que nós sentimos, percebemos a dor do semelhante, a necessidade do outro, e nós somos movidos por essa compaixão verdadeira para aliviar aquela dor, aquele desespero, nós estamos, então, colaborando para termos um mundo melhor, um mundo mais fraterno, independente da religião que professemos. Não importa qual é a nossa crença, a nossa fé, ou se até nem temos uma crença. Porque muitas pessoas que se dizem ateias, né, são pessoas, às vezes, extremamente caridosas, que vivem muito bem de acordo com os preceitos evangélicos. Mas continua Emmanuel, aqui eu creio que ele traz o ponto principal. Eu acho que essa colocação agora, eu acho que é a principal dessa reflexão que faremos hoje. Ele diz assim, antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. Então vejam, meus amigos, minhas amigas, que interessante essa colocação de Emmanuel, porque aqui ele está nos dizendo
que, em geral, nós praticamos a caridade no exterior, aquela caridade que é feita no mundo para com os nossos semelhantes. Mas ele nos alerta de uma caridade que deve ser feita dentro de nós. É aquela transformação moral, nós precisamos cuidar de nós, transformarmos nossos hábitos, nossos pensamentos, nossas ações. É a tal da reforma íntima, tão dita pela doutrina espírita, né? Então ele diz, pensar, falar e agir de acordo com o Evangelho. E ainda acrescenta Emmanuel, é a caridade de vivermos verdadeiramente em Jesus, para que ele viva em nós. Olha que belo isso. E aí me lembro nessa frase do apóstolo Paulo, quando ele já avançado que estava na sua missão, já pregando o Evangelho, levando a mensagem do Cristo, chega uma hora que ele diz, já não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Então é essa ideia que Emmanuel está nos dizendo, porque muitas vezes nós poderemos realizar obras notáveis no mundo, poderemos fazer o trabalho no bem de forma incansável, mas no momento do nosso testemunho, como será que estaremos? Emmanuel nos diz, às vezes podemos estar vazios por dentro, como mendigos de luz, ou seja, fizemos muito bem no exterior, mas não nos transformamos, não estávamos agindo por amor verdadeiro, e aí nós entendemos colocações como, por exemplo, aquela que é nos trazida por irmão Jacó no livro Voltei, quando esse irmão vem falar o seu testemunho, a sua chegada ao mundo espiritual. Ele que foi um espírita destacado, esse irmão Jacó, ele foi trabalhador da FEB, ele dialogava em reuniões mediúnicas, ele era um destaque no movimento espírita. E ele vem nos dizer humildemente que ele aporta ao mundo espiritual, não tinha a luz que ele imaginava ter, não tinha a elevação que ele esperava ter alcançado pelo seu trabalho aqui na Terra. Então eles vêm nos dizer, nos alertar, que não adianta somente o trabalho no exterior, ele não cuidou dele, do seu coração, das suas atitudes. Então nós vemos aí, Andressa, que existe uma diferença entre fazer o bem e ser verdadeiramente caridoso, porque fazer o bem é no exterior. Pode ser que estamos movidos por segundas intenções, por esperando recompensas, mas quando nós somos caridosos verdadeiramente, aquela pessoa que conquistou a sua transformação moral, que vive de acordo com as leis divinas, ela é caridosa naturalmente. Ela não precisa dizer, agora eu vou fazer a caridade. Ela é caridosa 24 horas do dia. E isso é a nossa meta. Aquilo que a gente deve buscar, transformar o nosso íntimo, as nossas atitudes, as nossas ações, para vivermos verdadeiramente nesse amor de Cristo. Perfeito, Paulo. Eu acho que você tocou num ponto que muitos de nós sequer tinham pensado nisso já. Porque quando você fala em exercer a caridade 24 horas, quando você dá o exemplo do irmão Jacó, quando você dá o exemplo de Paulo, o que eu entendi para a gente refletir aqui é que nós conseguiremos exalar esse bem naturalmente, que você disse, a partir do momento que nós nos evangelizarmos. Quando nós nos evangelizarmos, realmente podermos dizer que estamos vivendo segundo os ensinos do Cristo, então nós conseguiremos praticar e viver a caridade, como você falou, sem nenhum interesse. Porque se a gente vai no Livro dos Espíritos também, que Allan Kardec pergunta qual é o caractere que denuncia a imperfeição ainda do espírito, né? Quando você olha para uma pessoa, né? Qual é a característica mais comum que vai nos dizer
Porque nós ainda somos imperfeitos, não somos puros. E os espíritos respondem: o interesse próprio. Então, isso que você falou está certíssimo, corretíssimo. Enquanto nós desenvolvermos tudo, exatamente tudo à nossa volta, movido por um interesse próprio, né, dificilmente nós estaremos aplicando aquela virtude na sua plena pureza, né? Esse exterior que você falou, eu acho que é muito comum hoje. A gente querer fazer o bem, a gente querer praticar o bem, mas acaba fazendo isso só para o outro, só para fora de casa. Quando a gente entra do portão para dentro da nossa casa, a gente já não é mais caridoso, já não é mais benevolente, já não é mais indulgente e já não perdoa mais. Não é verdade? Então, fazendo essa correlação desse ponto importantíssimo que você acabou de dizer, eu gostaria de perguntar para você, agora, quem é o nosso próximo? Nós já entendemos que para fazer o bem para nós mesmos, nós precisamos deixar o interesse próprio e nos evangelizar. Mas quem é o nosso próximo? Para quem nós devemos realmente exercer a caridade? Existe um ser específico? Existem situações específicas? Esclarece aí, Paulo, para a gente. Então, sobre essa questão, nós vamos buscar no capítulo 15, eu tomei por base esses 2 capítulos para fazer essa reflexão de hoje. No capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai falar a respeito desse assunto, porque ele vai se referir àquela passagem em que um doutor da lei, ele se aproxima de Jesus e indaga de Jesus o que seria necessário para alcançar a vida eterna, né? Para se conquistar o reino de Deus. E Jesus faz com que ele recorde de um mandamento que já tem essa explicação. Então, o próprio doutor da lei diz: amarás a Deus, né, acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Então, aí, esse doutor da lei, então, indaga Jesus: mas quem é meu próximo? Ele faz essa questão, né? E aí, se vocês se lembram, Jesus vai narrar aquela parábola do bom samaritano, onde rapidamente ele conta, né, que estava um homem caído na estrada, que tinha sido agredido por malfeitores, né, que o roubaram e o maltrataram, e ali passou por essa estrada, primeiro passa um sacerdote. O sacerdote passa, não se preocupa e segue adiante. Depois passa um levita. O levita era também um auxiliar do templo, aquela pessoa conhecedora das leis, né, judaicas, e ele também passa adiante. Mas depois, diz Jesus, que vem um samaritano, porque o samaritano era aqueles que eram mal vistos por esses doutores da lei. Eles eram pessoas até desprezadas por eles. Esses doutores da lei consideravam os samaritanos como aqueles praticamente sem religiosidade, eram mal vistos, né? E foi esse samaritano quem parou para atender aquele homem, cuidou das suas feridas, deu todo o atendimento, como narra lá no Evangelho, né? Levando-o para uma estalagem, pagando as suas despesas. Então Jesus volta para aquele doutor e pergunta, né? Qual desses você acha que foi o próximo daquele que estava caído? E o doutor da lei responde: foi aquele que usou de misericórdia para com ele, né? E Jesus só diz, então vai e faz o mesmo, né? Então, o que Jesus está ensinando aí? Que o próximo é qualquer pessoa que estiver em nosso caminho, que nós tenhamos algum contato com essa pessoa, percebamos as suas necessidades e nós possamos fazer algo que nós não deixemos passar a oportunidade. É muito importante nós termos em mente a necessidade de sermos úteis dentro das nossas possibilidades ao nosso semelhante. Nós não vamos analisar se ele é da nossa religião, se ele é familiar, se ele é amigo ou não, qualquer pessoa. Nós devemos atender a todos como a grande família universal. Então, essa questão do próximo devemos considerar todos aqueles com os quais temos algum contato, algum relacionamento, em qualquer época, em qualquer situação,
Mas lembrando, né, Andressa, que não podemos também descuidar que o próximo, mais próximo, é aquele que está dentro do nosso lar, como você até já se referiu. O que adianta também nós sermos tão caridosos, né, para fora de casa, sermos pessoas bondosas, gentis, fraternas, se nós não temos essa condição de tratar aqueles que comungam conosco da vida diária. Então, o próximo, mais próximo, é aquele a quem mais devemos. Então, precisamos conviver muito bem em família, mesmo com aqueles casos que nós temos dificuldades, que é natural acontecer em qualquer família, pessoas que às vezes não conseguem ter um relacionamento tão tranquilo, e nós sabemos que isso já vem de vida, de existências passadas, justamente para se reconciliar, justamente para transformar o ódio do passado em amor. Então, aí é uma grande alerta também, né? É verdade, Paulo. E você falando isso, eu lembrei também daquela passagem em que Jesus ele vai se referir a todos esses que são necessitados e que ele diz para os doutores, né, que quem negá-lo, ele também irá negá-lo. E o pessoal não ficou muito sem entender. Então ele começa a dizer assim, porque eu fui para a cadeia e não me visitou. Eu estava doente e não me ajudastes. Ele começa a falar uma série de situações onde a gente encontra oportunidade de fazer esse auxílio. Aí o pessoal pergunta, não, os apóstolos, perdão, falei errado. Os apóstolos perguntam, mas mestre, quando é que nós tivemos preso? Quando é que nós tivemos doente? Quando é que nós tivemos necessitado de alguma coisa na rua? Então Jesus diz, né? Em verdade, te digo que se fizesse isso a qualquer um desses pequeninos, ou seja, desse que está passando por essa situação, estarás fazendo a mim. Olha que profundo isso, né, Paulo, que você está acabando de falar, que Jesus acabou de dizer. É claro que isso que você falou do meu próximo ser o meu núcleo familiar, deveria ser essência, né? Deveria ser primeira coisa, o primeiro lugar onde a gente deveria praticar realmente a verdadeira caridade, o evolucionar das imperfeições, realmente deveria ser dentro de casa. Pode falar, Paulo. Não, só concordando com você. Tá bom. Bem, tendo essa visão aí que você nos deu, você clareou um pouquinho mais, assim, ainda o nosso entendimento. Agora, a Mariana tem até um comentário que eu vou postar aqui, a Mari, que é palestrante também, grande amiga. É muito bom ouvir mensagens como essas, que são inspiradoras para fazer o bem sem medo. Que legal. Você concorda, Paulo? Verdade, né? Mais que muito justo. Bom. Obrigada, Má, pelo seu comentário. Fazendo outro linking aqui, para a gente continuar entendendo um pouquinho mais esse processo da caridade, se você quiser complementar, fica à vontade, tá, Paulo? Senão eu já vou partir para uma outra questão. Não podemos, pode seguir, Andressa. Pode seguir? Bem, falamos do que é a caridade, de como via Jesus, como Deus vê a caridade, de quem é o próximo. Agora, tem duas questões aqui importantes relacionadas a isso. Nós vivemos num planeta onde existem riquezas e pobrezas, né? A minha pergunta é, eu necessito de bens? Eu tenho duas perguntas, tá? Essa é a primeira. Tá legal. Eu necessito de bens materiais para exercer a caridade? É a primeira pergunta. Eu vou mandar a segunda porque são parecidas. Segunda pergunta. Eu preciso ter bens espirituais para conseguir exercer a caridade? Então, são perguntas parecidas, mas são diferentes. Pode dividir a resposta, viu, Paulo? Então, quanto à primeira questão, a gente pensa sobre uma pessoa que tenha muita posse, né, uma pessoa com uma fortuna, vamos dizer, não é à toa que essa pessoa tem essa prova, que é uma prova da riqueza. Então, essa pessoa tem uma possibilidade grande de fazer a caridade, né?
Caridade material, pelo menos, ela tem uma condição grande de fazer, porque nós sabemos que ela pode usar os recursos não somente para si e para seus familiares, como empregá-los de uma forma útil que possa gerar o bem-estar a outras pessoas. Essa pessoa pode gerar bons empregos, remunerar bem os seus empregados, ajudar na construção e no auxílio para várias instituições que possam atender à saúde e o bem-estar da coletividade. Então, assim, essa pessoa que tem recursos, é lógico que ela tem uma ferramenta nas mãos para poder fazer a caridade. Mas que a gente precisa pensar que é lógico que existem outras formas de caridade, não só a caridade material, né? E aí até, eu me recordo aqui, trouxe até aqui um trechinho para ler também, de uma mensagem desse capítulo 13 mesmo do Evangelho, que um espírito protetor vai nos dizer condições de se fazer caridade, mesmo para aqueles extremos da pessoa que está, por exemplo, presa a um leito, a uma cama, uma situação de enfermidade. Essa pessoa poderia pensar, como eu posso fazer a caridade? Será que eu posso? Né? E aí ele diz assim, meus amigos, ouvi vários de vós dizerem para si mesmos, como posso fazer a caridade? Frequentemente não tenho mesmo necessário. A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazer a caridade em pensamentos, palavras e ações. Então vejam que esse espírito amigo, ele está nos alertando formas de se fazer a caridade que não precisamos sair de casa. Porque a hora que ele fala fazer a caridade em pensamentos, nós nos lembramos da possibilidade da oração por aqueles que necessitam. Como é importante orarmos com fé, com vontade, com aquele desejo realmente de auxiliar aquela pessoa que nós sabemos que tem dificuldades, quaisquer sejam elas, né? Então, quando a gente faz uma oração realmente colocando a fé, a vontade de ajudar, nós transformamos algo dentro de nós, nós elevamos o nosso padrão vibratório, e naquela hora nós conseguimos irradiar, ou seja, conseguimos enviar de nós em direção àquela pessoa fluidos benéficos, energias boas, os bons sentimentos que nós estamos vibrando naquela hora. Isso é como se fosse aplicar um passe à distância. Nós estamos aplicando um passe naquela pessoa, doando da nossa energia, dos nossos bons fluidos para essa pessoa. Fora o quê? Bons espíritos que vão perceber a nossa condição elevada e vão nos auxiliar nessa nossa súplica. Eles podem, além disso, visitar aquela pessoa e deixar naquele lar ou naquele local o auxílio que é possível. Então a gente conta, além disso, com a ajuda dos bons espíritos. E não nos esquecendo que, fazendo isso, nós somos os primeiros a sermos beneficiados, porque nós queremos ajudar, mas nós, com essa atitude, transformamos aquele sentimento nosso interno, às vezes deixamos um mal-estar para vibrarmos numa energia boa, numa condição de amor, de paz. Por isso Francisco de Assis disse que é dando que se recebe. Então a gente consegue realizar isso. E ele diz aqui também que podemos auxiliar com a palavra, né? Quantas vezes temos oportunidade de oferecermos uma orientação, um esclarecimento, um bom conselho para aquela pessoa que está desorientada, está perdida na vida. Quantas pessoas, às vezes, caminhando para uma fatalidade, até tentando até tirar a própria vida. Então, nós podemos, sim, falar da nossa fé, da nossa experiência, da nossa fé em Deus, aproveitarmos as oportunidades de semearmos algo de bom nesses corações desiludidos, e de outras vezes até podemos também não falar, mas ouvir, porque, como até coloquei esses dias no Face, é uma arte saber ouvir, né? É uma arte, aquela pessoa que tem a condição de ouvir, sem críticas, sem censuras, sem ficar fazendo pré-julgamentos. Quantas pessoas precisam daquele que ouçam, porque não são todos que sabem ouvir.
Então, nós temos a possibilidade de fazermos isso, que são formas importantes da caridade, né? Então, eu creio que aí responde mais ou menos essa questão dos bens, que é muito importante, mas que tem outras formas, né? E abordando um pouquinho da segunda questão, não sei se vou responder bem, se for o caso você me fala, a gente redireciona melhor. Mas eu creio que se encaixaria um pouco nessa mensagem de irmã Rosália, nesse mesmo capítulo, que ela diz assim, olha que interessante, ela fala sobre caridade moral e caridade material. E ela nos chama a atenção que a caridade moral consiste em se, diz ela, né, a caridade moral consiste em se suportarem umas às outras, as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior onde vos achais, por agora encarnados. Então vejam que ela está nos alertando sobre uma caridade muito importante, que é a caridade moral dos nossos relacionamentos, como nós tratamos o semelhante, da nossa convivência, e é duro até para nós ouvirmos, lermos essa colocação dela, que ela está nos pedindo para nos suportarmos, no bom sentido. Vamos entender esse suportar no sentido do respeito, de tolerar, de ter paciência para com o outro, né? Só que ela diz que é o que menos fazemos. Olha que duro isso. Se a gente tem dificuldade até para tolerar, imagina para amar, né? Porque isso aí eu acho que é um puxão de orelha que ela dá em nós, que nós precisamos ficar atentos. Hã? Um tapa na cara, né, Paulo? É para se ficar preocupado aí, né? O Paulo está perfeito, realmente. Essa questão, quando eu fiz essa pergunta sobre os bens espirituais, é porque a gente sabe que é difícil, aí a gente volta lá na questão do evangelizar-se. É muito difícil você ofertar aquilo que você não tem dentro de você. Sim. Se você ainda não consegue ser tolerante, paciente, como você mesmo disse aí, a caridade de ouvir, que é uma grande virtude, é necessário que nós saibamos ouvir. O duro é quando você pega alguém para falar e você começa a sentar, chorar junto e a dizer que teu problema é maior que o do outro, né? Aí fica difícil, aí os dois estão precisando de auxílio. Então, essa questão do ouvir e dos temperamentos, realmente, eu acho que está sendo muito difícil. Você pode perceber que nos dias de hoje, cada vez mais, nós temos mais intolerância, menos paciência, menos incompreensão, seja no supermercado, na fila. Eu mesmo já passei por várias situações desagradáveis, a pessoa não quer nem saber, ela te passa na frente mesmo, seja na fila do banco, qualquer lugar que você esteja, que a pessoa se ache no direito de estar na frente, ela não vai se preocupar com o outro e muitas vezes vai acabar fazendo. Então, isso que você acabou de ler, realmente, ele nos faz refletir, né? Como eu me ando me comportando em relação, né, ao meu convívio social? Será que eu estou sendo mesmo caridoso na fila do banco, na fila do supermercado, no trânsito? De repente eu saio à noite, eu vou muito em parquinho, né, que eu tenho criança pequena, será que eu estou respeitando o espaço da outra família no parquinho, das outras crianças? E o mais importante, eu estou passando isso para a minha geração, esse respeito, essa tolerância? Então eu acho que isso que você falou realmente mexe, além do tapa na cara que foi essa mensagem, mexe muito com o nosso senso moral. Você quer complementar mais alguma coisa nessas duas respostas? Então, não, sobre isso que você fala ainda, né, me veio à mente aqui agora, que até o que Allan Kardec coloca em um comentário, em uma das respostas no Livro dos Espíritos, né, ele diz que aquilo essencial que vai acontecer para transformar, né, a condição da humanidade é através da educação. Só que ele diz assim, uma educação bem sentida, não a educação através dos livros apenas, mas a educação moral, né? Então, Allan Kardec já chama essa atenção
a importância, né, de dedicarmos uma atenção para a educação, essa educação mais plena, porque, como você citou vários exemplos aí, tudo isso mostra uma certa falta dessa educação moral, né, porque às vezes a pessoa pensa que ter alguns hábitos de cumprimentar mais velhos, de pedir licença, de falar obrigado e por favor, que isso basta, mas não, né, nós precisamos estarmos atentos a essa conscientização, né? Nós precisamos estar conscientes dessa justiça, desses direitos que o outro tem também, como nós temos, né? E que a gente não se feche apenas no nosso egoísmo, e que a gente contribua de todas as formas possíveis para vivermos bem e para respeitarmos as leis, não só de Deus, mas as leis humanas também, convivermos bem em sociedade, e isso é muito importante, né? Isso que você falou me fez pensar outro dia, né? Meu filho de 12 anos perguntou para mim, né? Mas por que tem vaga para deficiente especial e para idoso? Por que está marcado no chão? Eles não poderiam parar em qualquer lugar? Aí eu tive que explicar. Eu falei, bom, tem lei porque mesmo com a vaga ali, tem gente que não respeita. Imagine se não tivesse lei. Os velhinhos iam ficar queimando no sol em qualquer lugar bem distante do mercado, porque... Os novos, isso que você falou, né? Que não basta a gente falar um bom dia, um boa tarde, por favor, com licença, realmente não basta. Mas como tá difícil a gente ver isso hoje nas gerações futuras. Como tá difícil a gente ver um por favor, com licença, na boca da meninada por aí, dos jovens, né? Então, eu acho que essa nossa conversa aqui, ela faz a gente realmente parar para pensar, porque quem está nos assistindo e vai entender o que a gente está falando, se a pessoa sai com filhos, ou se a pessoa tem netos, ou se a pessoa, por algum motivo, sai de casa, ela vai entender o que a gente está falando. Mas eu acho que o mais importante é a gente poder frisar que tudo que a gente traz de bom dentro dos ensinos evangélicos, como a caridade, é importante que a gente repasse isso para as gerações, né, Paulo? Porque muitas vezes a gente vê, né, tem pai, tem mãe que exerce todos esses princípios dessas questões de moralidade, mas o filho é totalmente diferente, né? Aí eu vou entrar, já vou fazer um link disso que eu estou falando para vocês, já vou te fazer outra pergunta. Né? Okay. Nós sabemos dos estados evolutivos que cada espírito traz, da sua bagagem espiritual que ele traz para o planeta Terra quando ele reencarna. Então, eu te pergunto, tem muitas pessoas que têm dificuldade em exercer a caridade, seja com ela mesma, seja com o outro, e eu gostaria de saber de você, por que existem pessoas que não conseguem ser caridosas, que não conseguem exercer a caridade? Aí, Andressa, eu creio que nós precisaríamos analisar sobre dois aspectos, pelo menos. Se nós analisarmos a questão de como nós tratamos o semelhante, que nós já abordamos isso, qual, no sentido de ter o respeito, a tolerância, a fraternidade, né? Essa boa convivência, realmente a gente vai perceber que nós temos grande dificuldade ainda para conseguir manter efetivamente essa caridade, né? Mas como a gente percebe que a caridade se exercita de várias formas, como disse aqui, né? Às vezes nós temos inúmeras oportunidades para fazermos a caridade, quer a caridade material, quer a caridade moral. Então, eu penso que, realmente, nós, na maioria, creio, não atingimos ainda, porque vamos atingir um dia, atingimos ainda essa condição de plenitude, de sermos efetivamente caridosos, né, naturalmente caridosos. Mas nós estamos num processo de aprendizado, nós estamos exercitando esse aprendizado, praticando, para que a gente conquiste isso um dia, né? Então, eu penso que não podemos dizer que a pessoa diga, né, não sou caridoso.
ela pode dizer que não é caridosa efetivamente, né, 24 horas do dia. Mas não tem ninguém que não tenha feito um ato bom, um ato de caridade, um auxílio de repente, porque todos nós temos algo de bom também dentro de nós, temos momentos que nós somos caridosos, momentos que nós nos deixamos levar pela compaixão. Então, como eu disse lembrando aquela mensagem de Emmanuel, né, que existe uma diferença entre fazer o bem e ser efetivamente caridoso, é até bom para a gente reforçar isso. O importante é sermos realmente, verdadeiramente caridosos, mas a gente precisa começar fazendo o bem, mesmo que com segundas intenções, mesmo que esperando recompensas, porque às vezes a pessoa pensa assim, se eu fizer o bem, os bons espíritos vão me ajudar, ou se eu fizer o bem, eu posso desencarnar em melhores condições, ou eu preciso fazer o bem, porque a doutrina espírita me diz que tem que fazer o bem. Então, quaisquer que sejam as alegações que a pessoa tenha para colocar a prática da caridade, é válido, porque nós precisamos pensar que nós estamos aprendendo, nós ainda não logramos essa condição de pessoas verdadeiramente caridosas. Então, mas nós estamos em busca disso. Então, a pessoa que diz, não sou caridoso, não pense assim. Eu creio que todos nós temos oportunidades, mesmo dentro do seu lar, se você tolerou, às vezes, alguma agressão, se você foi um pouco paciente, perdoou aquele outro, você está sendo caridoso, você orou por alguém necessitado, como dissemos, você deu atenção para aquela pessoa que precisava de um esclarecimento. Então, todos nós temos oportunidades para exercitarmos a caridade. E nós estamos em busca, então, dessa conquista, né? Que um dia vamos conquistar aquela condição de estarmos plenos no amor de Deus, estarmos unidos aos planos mais altos pela nossa condição de amor. Porque nós sabemos que o espírito imortal evolui. Eles dizem, né, que precisamos de duas asas simbólicas, que é a asa do conhecimento e a asa do amor. Então, nós estamos desenvolvendo, avançamos mais um pouco em conhecimento, mas precisamos desenvolver a moral, o amor também. Então, é uma busca que todos nós estamos fazendo, né? Perfeito, Paulo. Exatamente isso que você falou. Só que eu gostaria de ressaltar aqui, nessa questão de muitas pessoas que elas não conseguem, de alguma forma, praticar a caridade sem segundas intenções, sem interesse próprio, na questão do apego às coisas materiais, né? Tem pessoas que têm muita dificuldade em desapegar, até mesmo de conceitos, não é verdade? Não Sim. abrem a porta de medo para aquela pessoa que está pedindo alimento, de medo de ser um assalto, medo de ser qualquer outro tipo de situação que irá colocá-lo em apuros, não ajuda uma instituição, seja ela para os idosos, seja ela para os animais, seja ela para os órfãos, porque acha que isso é papel dos governantes, não da sociedade. Então, eu acho que essa relação que a gente faz com o apego de coisas, de pessoas e de conceitos também contribui um pouco para dificultar a nossa vida. Porque se você parar para pensar em tudo que a gente falou do começo até agora, o que a gente precisa? Desinteresse pessoal para exercer. Não foi isso que você disse? Sim. Desinteresse pessoal para exercer, como ensinava Jesus? Quando que eu deixo de ser desinteressado? Quando eu não tenho mais apego por nada. É verdade. Quando eu entendo que nada me pertence, não é verdade? Meu corpo não é meu, os bens não são meus, o marido não é meu, a mãe não é minha. São todos companheiros na mesma viagem. Ou eu estou errada, Paulo? Não, é isso mesmo. Até se nós lembrarmos, né, daquela escala espírita, no Livro dos Espíritos, né,
E nós percebemos que a maioria de nós ainda somos espíritos imperfeitos, né? E eles dizem lá que os espíritos imperfeitos acontece a predominância da matéria sobre o espírito, né? Diferentemente dos bons espíritos, aqueles que estão bem acima na escala evolutiva, onde acontece predominância do espírito sobre a matéria. Então, nós estamos ainda lutando para nos desvencilharmos desse apego à matéria. É natural que ainda na fase evolutiva que nos encontramos, a matéria exerça uma influência muito grande, mas isso não justifica para que nós nos acomodemos, né? Nós precisamos, sim, trabalhar muito essa questão do desapego, como você coloca, porque é uma questão do Livro dos Espíritos também que diz, né, como você até citou, que o sublime das virtudes consiste no sacrifício do interesse pessoal em favor do bem do outro. Então, veja bem, sacrifício do interesse pessoal é quando nós deixamos de pensar em nós para pensarmos no outro. Então, isso é uma virtude bela. Então, nós precisamos buscar isso. Sempre o egoísmo está por volta de tudo aquilo que nos atrasa a evolução. Precisamos trabalhar muito em cima disso. Um exemplo bem prático, né? Alguém bate a nossa porta e pede um agasalho. A gente abre o guarda-roupa, vê vários agasalhos ali, mas a gente justifica. Mas esse eu posso precisar, aquele outro um dia eu vou usar, aquele outro... Quer dizer, aquela pessoa lá não tem nenhum, e nós temos vários, mas a gente coloca uma justificativa que nós vamos precisar um dia. Então, a gente percebe o apego que nós temos em excesso, né? Então, exercitar esse desapego é uma condição para a nossa evolução, precisamos estar atentos. Tudo isso faz parte de um trabalho aí de reforma íntima, né? No final, a gente trabalha o egoísmo e trabalha a caridade junto, né? E aí eu volto e penso naquela passagem do óvulo da viúva. Ela deu o quê? Ela deu tudo que ela tinha, né? Tendo a certeza de que ela estaria fazendo a parte dela. Então, eu acho que é muito isso que Cristo, que Deus espera de nós, né? Que a gente dê aquilo que nós temos de melhor. Eu vou colocar aqui um comentário da Uá Camargo na tela. A Uá é uma grande amiga nossa que participa com estudos nossos aqui. Uá, boa noite, muito obrigada pelo seu comentário. Ela fala assim, Paulo, exercício diário, ter tolerância e paciência em cada atitude, precisamos sempre lembrar de tudo que buscamos ao estudar o Evangelho. Que legal. Verdade. Um grande abraço para a Uá, uma nossa amiga, participa sempre dos estudos conosco e veio aqui também acompanhar, uma grande amiga mesmo. Obrigada, Uá. Pode falar, Paulo. Não, só ia reforçar, né, o que ela disse, como é importante, né, a gente estar dispostos, né, a nos dedicarmos a essa busca da espiritualidade, o alimento da alma, não descuidarmos disso. A gente cuida tanto nos dias atuais do corpo, né, que é justo, que é válido, que é importante, mas podemos, às vezes, descuidarmos da alma. Como é importante, né, nos dedicarmos um tempinho a uma leitura, a uma busca, né, de conhecimento, como essa oportunidade que vocês oferecem aqui em várias oportunidades na semana, né? Tudo isso é muito válido, né? Muito importante. Paulo, a gente tenta, viu? A gente tenta, viu? Bem... Mas é muito assim, bom. Eu gosto muito desses estudos também. Para a gente poder fechar, porque a gente tenta cumprir o tempo de 1 hora, eu vou fazer um último levantamento aqui, que não deixa de ser menos importante, de tudo que a gente tem falado, sobre o seguinte, né? Os espíritos, Kardec vem nos dizer que fora da caridade não há salvação. Então, eu fiquei me perguntando, se eu praticar somente a caridade na minha vida, somente pela caridade eu conseguirei ser salvo? Então, nessa questão, Andressa, nós precisamos esclarecer um ponto a respeito da salvação, né? O que seria salvação?
Porque esse termo muito usado, né, desde o passado nas religiões, né, que a tradição religiosa trazia, falava-se, né, a ideia que tinha até então é que essa salvação seria uma salvação de uma condenação eterna, uma salvação das penas eternas, um inferno, né, eterno. Então, essa ideia, a doutrina veio combater radicalmente. A doutrina espírita veio dizer que não existe um inferno eterno, né? Que Deus criou todos para que um dia cheguemos todos, sem exceção, cheguemos à perfeição. Então, mesmo aqueles espíritos que hoje estão completamente presos às teias do mal, um dia se reabilitarão, serão também espíritos puros. Pode ser difícil para a gente imaginar, vendo a atitude deles hoje, mas nós entendemos isso porque Deus é perfeito e a sua criação é perfeita. Então, a doutrina espírita nos esclarece que essa salvação seria no sentido de termos uma consciência tranquila, a paz de consciência, uma elevação espiritual, uma condição que nós levemos o céu dentro de nós. Então, aquela ideia de céu ou inferno está dentro da nossa consciência. Nós poderemos estar num lugar com condições materiais ruins, mas estejamos em paz, com o céu dentro de nós, pelas nossas atitudes no bem, pela nossa prática da caridade verdadeira. Então, essa salvação é nesse sentido, de que nós, agindo com a caridade verdadeira, aí não podemos confundir, porque como já disse, né, vários relatos de amigos que vêm nos dizer que trabalharam incansavelmente no bem, mas não se encontravam bem no mundo espiritual, é porque não fizeram essa caridade verdadeira. E a caridade, então, é essencial, como diz Emmanuel, transformar o nosso íntimo, revermos as nossas imperfeições, trabalharmos em cima daquilo que nós precisamos melhorar, fazermos todo o bem que estiver ao nosso alcance desinteressadamente, por compaixão. Se a gente busca isso, nós estamos, sim, trabalhando pela nossa chamada salvação. E por isso que Allan Kardec até coloca como uma das máximas do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Vejam que ele não coloca fora do Espiritismo, porque existia uma máxima: fora da igreja não há salvação. E ele, então, não, ele diz fora da caridade, porque não importa a religião, como já disse, mesmo que uma pessoa que seja um ateu, essa pessoa que não siga nenhuma religião, mas se ele vive de forma caridosa, fazendo todo o bem que está ao seu alcance, esse é salvo. Esse está na plenitude, na paz de consciência, cumprindo aquilo que Deus espera de nós. Então, é nesse sentido que eu creio que a gente deve entender essa questão da salvação. Tá bom? Sim, tudo que você falou foi muito válido. Agora, eu acho que a gente não pode deixar de citar aqui a questão da lei de ação e reação, da lei de que você cometeu uma infração nas leis divinas, você vai ser responsabilizado e vai sim sofrer, se isso causa efeito, vai sofrer uma penalização por isso, porque senão o povo vai sair por aí fazendo de tudo e mais um pouco, achando que não vai ter consequência. Então, tudo isso que você falou, realmente, nós carregamos o céu, carregamos o inferno dentro de nós. Nós não precisamos morrer, né, Paulo, para ir para um umbral. A gente consegue transformar a nossa vida num umbral, se a gente quiser, aqui em cima da terra. Nem precisamos ascender tão já para nos tornarmos espíritos puros, se nós conseguimos um bom relacionamento com o plano espiritual. Foi tudo muito válido o que você falou. Paulo, eu gostaria de agradecer a sua participação novamente. Eu adorei, amei. Eu acho que a nossa conversa foi muito, muito proveitosa, tanto para quem está nos ouvindo, quanto para mim mesmo. Eu gostei bastante.
E quero dizer para você que você está fechando o nosso ciclo aqui de lives, está encerrando o nosso ano. Então, eu gostaria que você deixasse aqui para o pessoal que está nos assistindo uma mensagem, não precisa ser uma mensagem de Natal, tá? Pode ser uma mensagem que você queira aí de incentivo, de esperança, de renovação para quem está nos ouvindo. Deixe o seu boa noite, a sua mensagem, depois a gente vai fazer a prece e vai falar mais um pouquinho, tá bom? Tá bom. Então, eu quero aproveitar para agradecer mais uma vez essa oportunidade que a Andressa nos concedeu, porque admiro, passei a conhecer, né, pela internet, como nós tivemos essa grande oportunidade, essa ferramenta maravilhosa de interação, que nós descobrimos uma nova oportunidade de fazermos amigos em toda parte, né? E eu admirei, conheci e admiro o trabalho realizado pela Andressa, pelo Emerson, por todos os colaboradores aí do NEP de Jesus, na Era do Espírito. Eu indico, né, que acompanham, são 2 canais excelentes, com várias entrevistas, palestras, lives, né, estudos que são realizados. Então, eu quero parabenizar vocês e quero deixar o meu muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui ao vivo, e também deixar um forte abraço a todos que venham a ver essa gravação depois, esse vídeo depois, desejando de todo o coração que vocês tenham esse interesse pela busca da espiritualidade, despertem para essa importância do alimento da alma, que a gente não desanime diante dessa busca, que a gente perceba quantas oportunidades surgiram através da internet, em várias opções, de acordo com o gosto, a preferência de cada um. Então, que a gente se dedique, que a gente aproveite essa encarnação, porque é muito importante, estamos vivendo uma fase decisiva nessa grande transformação do planeta Terra, que caminha rumo a galgar um novo posto na hierarquia dos mundos. Sabemos que a Terra há de se tornar um mundo regenerado, e nós estamos vivendo nessa fase difícil, né, de desafios, e a gente percebe o quanto é importante mantermos a fé, a esperança, o bom ânimo, a alegria, não mostrando um desânimo, não mostrando medo ou pânico, mas mostrando que nós confiamos em Deus, em Jesus, e sabemos que cada coisa está no seu devido lugar. Essa é a mensagem de que a gente tem essa fé, essa esperança e essa certeza de que Deus olha para todos nós. Com certeza, Pablo. Deus está no comando e Jesus está no leme da nossa embarcação, não é verdade? Sim. Bem, Paulo, quero agradecer a todos os internautas que estão aqui deixando sua boa noite. A Rosa do Carmo Nunes está dizendo que foi muito gratificante para ela. Gratidão. A Maria Helena Butião também está aqui deixando seu boa noite. Grande amiga também. Camargo, a Maria Oda Odia deixa eu ver, das Torres, a Mariana, o Josuca, todo mundo, ó, Soares, a Lígia Rodrigues, a Marilza Coelho, deixa eu ver quem mais aqui, a Cláudia Almeida, todo esse pessoalzinho aqui participou, deixou seu boa noite, deixou seu comentário, então, desde já, meu muito obrigado. A gente pede que as pessoas compartilhem, né, Paulo? Compartilhem a mensagem, porque mensagem boa, mensagem bem refletida, com bases sólidas, que é Kardec, é o Livro dos Espíritos, é Emmanuel. Essas mensagens devem ser repassadas. E que a gente, mais do que isso, consiga colocar em prática tudo aquilo que a gente vem aprendendo, vem estudando, vem conseguindo de luz através da doutrina espírita. Paulo, eu já vou marcar com você uma próxima data, pelo amor de Deus, me arruma um horário aí. Muito obrigado pela gentileza. Eu quero só, Andressa, me permite só um minutinho, eu quero dizer, até me dirigir especialmente também, essas amigas e amigos que você citou,
que acompanham comigo os estudos e vêm mostrar o seu carinho, vêm aqui acompanhar. Eu sou muito grato, porque não me sinto merecedor desse carinho, mas pessoas que a gente tem um carinho muito especial, a gente percebe o interesse, a boa vontade. Então, meu muito obrigado, amigas que vieram também aqui para o NEP Verde Jesus para nos acompanhar e prestigiar esse canal tão importante. Um abraço a todos vocês. Olha, eu que agradeço as meninas por estarem aqui participando, viu? Bem, e fica aqui o convite para o pessoal, eu vou deixar depois um link aqui do canal e vou compartilhar aqui no vídeo do Face, o Paulo vai deixar certinho o dia de estudo dele para mim, o horário, para quem quiser, né, Paulo? Quer reforçar de novo o dia, o horário e o estudo que você está fazendo? Sim. Estamos realizando, então, pela Casa Assistencial Espírita Allan Kardec, né, cidade de Bebedouro, São Paulo. O estudo atualmente é o Livro dos Espíritos, que nós realizamos pelo Facebook, né, se buscar por essa página. Vai constar até o nome lá, tá Allan Kardec C Espírita, né, é o nome da página. E é um estudo realizado todas as quintas, às 20 horas, e é um estudo onde a gente interage, né? O pessoal pergunta, participa com comentários, então fica bastante agradável, eu tenho gostado muito e tem dado certo, graças a Deus. Graças a Deus, Paulo, continua firme e forte, você está no caminho certinho, o pessoal está interessado, aproveita a oportunidade de estender um pouquinho mais de luz, a luz do Evangelho. Gente, boa noite a todos, muita paz, muita luz, que Jesus nos abençoe, que boas festas para vocês, boas festas para você, viu, Paulo? Uma boa passagem de ano, um bom Natal, que nós possamos começar janeiro muito melhor do que do que terminamos esse ano de 2020. Que as nossas forças, a nossa fé, como você falou principalmente, ela seja fortalecida e renovada, com muito estudo, muita participação, muita dúvida, muita pergunta, e se Deus quiser, com muita caridade. Beijo a todos, até o ano que vem, dia 2 de fevereiro, nós estaremos retornando às nossas lives, e o nosso convidado especial dessa próxima terça vai ser o Orson Peter Carrara. Para quem não conhece, é um grande divulgador da doutrina espírita também. Paulo, hashtag gratidão, muita paz. Nós nos vemos ano que vem. Tchau, tchau, pessoal.